Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. O maior banco da América Latina divulgou hoje o seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2021. E para surpresa de muitos, o banco teve um aumento de 64,3% no seu lucro, se comparado ao primeiro trimestre de 2020. O lucro total do banco foi de 5,7 bilhões nos 3 primeiros meses deste ano. Apesar desse lucro ter sido muito maior do que o do ano passado, há uma justificativa para isso. Nos 3 primeiros meses do ano passado, o banco precisou fazer uma provisão de 10 bilhões por conta de perdas referentes à pandemia. No primeiro trimestre desse ano, houve uma forte queda no custo do crédito, que incluiu as despesas com provisões, reduzida a 4,1 bilhões, o que dá uma queda de 59% no custo de crédito, e isso impacta no lucro oferido pelo banco. Em outras palavras, o banco está revertendo as provisões feitas diante da pandemia. No trimestre, o banco apresentou um crescimento de 15,2% na carteira de crédito total. Em seus principais segmentos, houve um crescimento de 9,5% para pessoas físicas, 22,7% para micro, pequenas e médias empresas, 12,4% para grandes empresas. Nas operações que o banco possui fora do país, houve um crescimento de 21,7%, mas o próprio banco afirma que isso foi fortemente impactado pela variação cambial. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, o crescimento do lucro do Itaú foi de 18,7%, também um ótimo número. A carteira de crédito teve um acréscimo de 4,2%, o crédito imobiliário de 12,1%, financiamento de veículos para pessoa física subiu 4,5%, e das principais surpresas do resultado do banco é o segmento agro, que teve um crescimento de 11,2%. No custo de crédito, como já comentado, houve uma redução comparado ao quarto trimestre do ano passado de 31,9%. Isso se deve em grande medida pela reversão das provisões feitas pelo banco. Apesar de ter apresentado um lucro 64% superior ao auferido nos 3 primeiros meses do ano passado, o banco tem um ponto negativo em seu resultado, que é a despesa geral e administrativa, que teve um acréscimo de 27% comparado ao mesmo período do ano passado. Esse acréscimo se refere, em boa parte, a alguns itens extraordinários, como a provisão para reestruturação, principalmente decorrente de fechamento de agências, e a devolução dos prédios administrativos. Desconsiderando esse item, de qualquer forma, as despesas cresceram 8% no comparativo anual, o que é uma fonte de preocupação para os acionistas, pois com o atendimento se dando cada vez mais de forma digital, acreditava-se que as despesas gerais e administrativas do banco, principalmente na linha de funcionários, fosse reduzida e não tivesse um acréscimo ainda mais na monta de 8%. Outro ponto que chama atenção no balanço do banco se refere a serviços e seguros. O banco teve, na parte de cartão de crédito e débito, uma redução em sua receita de 4,5% comparado ao primeiro trimestre de 2020 e de 7,1% comparado ao último trimestre de 2020.
Outro ponto a se observar é a receita de serviços, que teve um acréscimo de 0,5% referente ao primeiro trimestre de 2020, mas uma queda de 2,9% comparado ao último trimestre. Na parte de resultado de seguros, o banco teve também um decréscimo de 5,4% se comparado ao primeiro trimestre de 2020, porém um acréscimo de 5,5% comparado ao quarto trimestre de 2020. No total, com serviços e seguros, o banco auferiu no trimestre uma receita de 11 bilhões, inferior 0,3% à receita oferida no primeiro trimestre de 2020 e 1,9% abaixo também da receita oferida no quarto trimestre de 2020. Hoje não possuo participação no Banco Itaú, mas possuo em sua controladora, a Itaú S.A. E vocês, possuem ações do Banco Itaú ou de sua controladora? O que acharam do resultado apresentado pela empresa? Já viram o resultado divulgado pela Porto Seguro? Clique no card acima e assista também à avaliação do resultado da Porto Seguro. Um forte abraço e bom investimento a todos!